o ciclo de conferências Coprodutos Agroindustriais e Alimentação Animal para uma produção animal circular. Começo por me apresentar. Sou Olinda Guerreiro, investigadora do CEBAL e do MET. Quero começar por agradecer ao Dr. Francisco Carvalho pela sua disponibilidade em estar presente connosco hoje e agradecer também a presença de todos os participantes. Antes de prosseguir, deixo-vos algumas notas técnicas para o bom funcionamento da sessão. Informa-se que a sessão está a ser gravada para registro de evidência da sua realização e que esta cumprirá todas as normas do Regulamento Geral para a Proteção de Dados, incluindo a não divulgação de imagem. Pedimos também que durante a apresentação desliguem os microfones para não haver interferências. Após a apresentação do nosso convidado, haverá um período de discussão e, nesse momento, estão todos convidados a colocar as vossas questões ou comentários. Assim, dou início à quinta sessão do ciclo de conferências. Mais uma vez, duas boas-vindas ao Dr. Francisco Carvalho, que é licenciado em Zootecnia pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, no Brasil, mestre em Zootecnia pela Universidade Federal de Viçosa e doutorado em Zootecnia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Atualmente é professor titular no Departamento de Zootecnia da Universidade Federal Rural de Pernambuco, no Brasil. Tem experiência e atua na área da zootecnia, com ênfase em caprinos e ovinos, e desenvolve investigação na área de produção e nutrição com pequenos ruminantes, com foco em exigências nutricionais, uso de alimentos alternativos e resíduos agroindustriais e qualidade da carne e leite de caprinos e ovinos. E hoje vem-nos falar sobre os aspectos agronómicos e o uso de figo da Índia como forragem na dieta de ruminantes, a experiência brasileira. Passo então a palavra ao Dr. Francisco Carvalho. Bom, boa tarde a todos. Agradeço aí o convite, a Eliane, a Olinda, pessoal do CEBAL. É uma alegria estar aqui falando sobre um assunto que gosto muito, que é a palma forrageira. Temos trabalhado muito nesses últimos 20 anos com isso. E estou trazendo a experiência de vários colegas meus que trabalham com isso já há mais tempo. Então, eu vou falar... É muita coisa, mas eu vou passar algumas coisas, são muitas imagens, vai ser mais rápido, né? Mas eu espero que consiga atrair o interesse aí por essa planta que para a gente tem sido cada vez mais fundamental nas bacias leiteiras nossas no semiárido nordestino, né? Então vamos começar por conta do tempo. Pergunto se está visível aí a imagem da tela. Sim, sim. Ok. Então, vamos lá. Aqui com os colegas dos quais eu peguei alguns materiais. E só para lembrar um pouquinho da história, há muita controvérsia em relação à palma no Brasil, mas há um registro mais forte de que o Dom João VI teria levado para lá a produção de carmim para tecido, para tintura, e depois levou para o lugar errado, para o sítio errado, porque Rio de Janeiro não era um lugar adequado, e aí veio os corantes sintéticos e acabou que não funcionou e virou ornamental, e somente no início dos anos 1900 é que nós tivemos a palma como forrageira. E aí, já no início do século passado, a gente teve ali a presença no início dos anos 1900, a presença da palma forrageira vindo dos Estados Unidos, né? Esse sujeito aqui, o Luther Burbank, era um camarada lá, cientista americano, que trabalhou com melhoramento, né? Várias plantas passaram pela mão dele, palma forrageira foi uma delas. A palma com figos da Índia. E outras pessoas, Antônio Barbosa, que era botânico da coroa imperial, empresários Arthur, Ludwig, Delmiro Gouveia e o Instituto Federal de Obras Pontas Secas da época. Então, como forrageira, a história mesmo começa ali no início dos anos 1900. Cada vez que aparecia uma seca, e nós temos seca lá de 2, 3 anos, a palma aparecia como uma oportunidade para a alimentação dos rebanhos, né? A referência que no meu estado teria chegado em 1818 já, essa palma, e ela teria vindo
ao Brasil a partir das Ilhas Canárias. Os espanhóis pegaram isso no México, que é a origem dela, e espalharam por vários países. E nós fizemos importação dos Estados Unidos e do norte da África, já no início dos anos 1900. Então, essa região aqui, em amarelo, é a região do semiárido brasileiro, e essa verde total com amarelo é o Nordeste brasileiro, são 9 estados, uma área de 969 mil quilômetros quadrados. Nós temos mais de 95 milhões de área no de hectares no semiárido brasileiro, né? E é exatamente nesse espaço que se encontra os mais de 600 mil hectares de palma, especialmente Nordeste e hoje Minas Gerais e Espírito Santo, inclusive, que já pertence à região Sudeste. Então, esses dois sujeitos, o Mário Lira e o Ideval, foi que começaram a trabalhar com melhoramento de planta e foram dos grandes difusores da palma como forragem. Hoje, além do IPA, que é a Empresa Pernambucana de Pesquisa Agropecuária, a Universidade Federal Rural de Pernambuco, outras universidades da região, a própria Embrapa, Federal de Viçosa, Empresa Estadual de Pesquisa, estão trabalhando com essa planta na perspectiva de aumentar a produção de forragem para a produção de leite. Só para dar uma ideia do avanço, década de 60 até os anos 2020, isso aqui é a produção de forragem, de palma forrageira, em tonelada de matéria seca por hectare ano, nós saímos de uma média de 4 toneladas por ano para 53 toneladas de matéria seca por hectare ano com palma forrageira. Isso não é trivial para uma região semiárida, onde está a maior parte disso, que é incapaz de produzir milho, soja, né, concentrados que dão suporte a produções mais altas de leite e de carne. As espécies que nós temos lá, mais cultivadas, a nopalha coxirinifera, que é a chamada lá de palma doce, o miúdo, a palma baiana, a ipa sertânia, a Opuntia ficus indica, que é a palma que vocês têm muito aqui, que é a produção do figo da Índia, chamada lá de palma gigante. Temos uma variação que é a redonda, e hoje vários e vários clones, sendo que o primeiro clone dela foi esse aqui, trabalhado no IPA. Se destaca hoje a Opuntia stricta, em função da praga da cochonilha do carmim, na Opuntia ficus indica, perdemos milhares de hectares de palma, e algumas plantas, espécies resistentes à cochonilha, tanto de escama quanto a do carmim, como a Opuntia stricta, que é a orelha de elefante mexicana, e a Opuntia ondulata, que é africana, hoje está se espalhando. Principalmente essa aqui, a Opuntia orelha de elefante mexicana. São as que nós trabalhamos lá no Brasil. Nós temos aqui, então, a Opuntia gigante, um palmal aí, como chamamos lá. Essa aqui tem um pouquinho. A palma redonda, que também é o Opuntia ficus indica, mas ela tem esse formato bem redondo do seu caule, do cladódio. A palma miúda tem esse formato mais comprido e ela é mais rica em carboidratos solúveis. A palma, o clone 20, que já foi o primeiro clone formado aí, geneticamente modificado aí no melhoramento genético, pela UIPA. A palma sertã também, nopalha coxirinifera. A orelha de elefante mexicana, que temos, como falei, tem aumentado muito a produção. Essa letrinha A aqui à esquerda é a orelha de elefante africana, a Opuntia undulata. Hoje tem um trabalho já bastante forte de melhoramento com esta planta. Esta aqui exatamente é a orelha de elefante africana, a Opuntia undulata, já melhorada. Esse clone vai ser lançado agora este ano, que é o IPA F21. E a base do crescimento dessa produção de forragem foi exatamente o trabalho feito de melhoramento genético dessas plantas.
Então, a palma é uma planta relativamente fácil de trabalhar, ou melhoramento genético. Então, você tem a semente, você tem a própria raquete, que a gente chama, que é o cladódio, ou a medida daqueles pontos lá dentro da raquete da palma, você pode multiplicar isso. A possibilidade de hibridação, de formar novas variedades e clones é muito grande. E aí, se faz o trabalho depois no campo, observando resistência à doença, produção de matéria seca por hectare, trabalhando densidades diferentes, resposta à adubação, e hoje a gente tem realmente respostas muito boas. Esses aqui são clones que estão para ser lançados, estão sendo lançados, e que você já pode ver aí a produção de matéria verde por hectare aqui. Isso é produção de 2 anos, né? Aquela que eu mostrei ali, que é a orelha de elefante africana, esse aqui é o IPA, esse 21, F21. Aqui você tem em cidades de Estação Experimental de São Bento do Una, 657 toneladas de matéria verde por hectare, ou seja, 65,7 toneladas de matéria seca. Em 2 anos, 33 toneladas de matéria seca por hectare ano. Então, você tem muitas, e hoje, várias empresas estaduais, a Embrapa e outros, estão lançando também novos clones e cultivares. Só para lembrar que a palma é uma planta eficiente no uso da água, portanto, ela é do mecanismo cana, fecha os estômatos durante o dia e abre à noite. E ela tem essa eficiência aí de 100 a 150 quilos de água para a produção de 1 quilo de matéria seca, bem diferente das plantas C3 e C4. Então, essa é uma vantagem muito grande. E é importante exatamente que tenhamos uma umidade relativa à noite maior, porque ela vai aproveitar CO2 e água nesse período. Essas condições de temperatura e de crescimento relativo, temperatura do dia e da noite como média, mostra o intervalo ideal aí para a produção da palma. Então, 25 de média durante o dia, 15 à noite, teria esse crescimento aí relativo aí de 100%, teria todo o potencial dela. À medida que você se afasta, então você vai diminuindo esse potencial de crescimento. A nossa região está mais aqui nesse 30, 20, e conseguimos produções dessa ordem aí que nós mostramos a vocês aí nesse slide. Então, o ideal, temperaturas noturnas de 15 e 20, altitude acima de 600 metros, que funciona bem, mas lá produzimos em situações até menos do que isso, 400 metros, umidade relativa acima de 40%, solos argilo-arenosos, franco-arenosos, não pode ser um solo com predominância de argila, não sujeitos também a encharcamento, não tolera muito encharcamento, nem salinidade. Então, são coisas que a pesquisa já mostrou. Outra vantagem da palma é a proteção do solo, quando comparamos com outras culturas, né? E se você associa a palma em consórcio com gramíneas, com outras plantas, você pode ainda reduzir ainda mais essa perda de solo. Os tratos culturais básicos para a produção de palma são os mesmos de qualquer cultura e é o que vocês fazem aqui para a produção do figo da Índia. Agradar, arar, fazer a correção do solo, adubação. Nós vamos ver que a palma responde muito bem à adubação de fundação, seja mineral, seja orgânica. Vamos mostrar resultado de pesquisa. E o plantio da palma, a primeira coisa que exige exatamente são raquetes boas, que são os cladóides, chamamos lá de raquetes. São cladóides saudáveis, né? Ali normalmente se usa o terciário, quaternário ali da planta, você tem a mãe, o primário, o secundário, raquetes, e usando mais a partir do terciário. Então, você corta nessa zona de abscisão, tem que deixar esse material secar, ficar à sombra, que ele não seca, ficar à sombra uma semana pelo menos, mais 10, 15 dias. A gente que deixa 3 semanas, porque se você corta e já planta, dependendo até do teor de umidade que ele está, porque ele tem
cerca de 90% é água, isso, você pode ter muitas perdas porque vai apodrecer isso. Então, feito isso, nós vamos plantar, jogar isso no campo, de várias formas aqui. Nós vamos mostrar aqui quais são os espaçamentos, o compasso, como chama aqui, a posição que possa você ter uma captação de luz maior e a quantidade de plantas por hectare. 5 mil, 10 mil, 20 mil, 40 mil, 80 mil, 160 mil plantas por hectare. O que você está pensando em fazer? Hoje, a tendência tem sido o adensamento da produção da palma, mais palmas por hectare. Então, quando você tem uma fila aqui, ó, fila quádrupla dessa aqui, dependendo do espaçamento, você pode ter 80 mil plantas ou mais por hectare, né? E depois que ela começa a crescer, a preocupação com a adubação. Vamos ver que há uma retirada muito grande de nutrientes do solo pela grande produção de matéria seca da palma. Então, a doação de cobertura, seja mineral ou orgânico, e aí você tem um palmal aqui, está por volta de 10, 12 meses, esses palmais aqui que estão sendo mostrados, né? Orelha de elefante mexicana e a nopalha, a mais verde aí. Então, outra preocupação que temos lá, porque foi visto o efeito, quando você não faz a limpa do palmal, você tem uma perda muito grande na produção, na produtividade por hectare. Então, há necessidade de fazer isso. Esses dados aqui mais antigos, de 1998 e 2000, mostram que vários princípios ativos, né? O roço feito com a mão aqui no verão, e aqui a produção em quilograma por hectare por 2 anos. Então, vários desses princípios ativos vocês têm por aqui, e aqui embaixo, em verde, sem controle, 38 toneladas, né? Isso aqui é toneladas por quilograma, por hectare. Aqui está quilograma, é tonelada por hectare. Então, só corrigir isso aqui. São toneladas por hectare. E mostra bem claramente a necessidade de você fazer isso. Então, se, dependendo do espaçamento, você tem uma produção maior e a limpeza pode diminuir. Quando você abre mais esse compasso, você vai ter mais erva daninha. Se você faz consórcio com outras plantas, você pode estar colaborando também para facilitar a limpeza. Bom, qual deve ser o espaçamento entre plantas, entre filas e tudo, o compasso, como chama aqui? Vai depender do objetivo. Se é para você fazer o corte da palma, depois processar e colocar isso no coxo, se é para você fazer o cultivo consórcio, temos muito consórcio lá na região nossa, ou até para o pastejo direto, colocar o animal, a vaca lá direto no pasto, né? Então, tem alguns compassos esse aí, hoje utilizados, de 2 metros por 1, que eram mais antigos, 5 mil plantas, de 1 metro por meio, 1 metro entre filas e meio metro entre plantas, 20 mil plantas, 1 e 0,25 entre plantas, 40 mil, meio e 0,25, 80 mil plantas por hectare, né? 1,6 por 0,2, 30 mil plantas. E aí vai aqui, esses outros aqui são mais para consórcio, 3 por 1 por meio, 7 por 1 por meio, e ainda tem outros aí. E só para mostrar a produção disso, número de plantas por hectare e produção de matéria seca por hectare, de 20 mil plantas, você tem aqui, ó, 61 toneladas por ano, a cada 2 anos, né? Por ano, 30 toneladas e meio, 40 mil plantas, 45 toneladas por ano, 80 mil plantas, 58 toneladas, 160 mil plantas, 68 toneladas por ano. Então, são produções muito altas. Aqui só mostrando algo como fica mais ou menos isso, nesses compassos aí, de 1 por 0,25, ou seja, 1 metro entre fileira, e as plantas ficam distanciadas somente 25 centímetros uma da outra, e depois fica formando uma torceira só, né? Então, alguns desses espaçamentos hoje utilizados no Brasil. Aqui, consórcios,
né? Consórcio com sorgo, espaçamento 3:1 por meio. Consórcio com milho e feijão, muito comum na região da gente. Consórcio somente aqui com milho. Consórcio com leguminosa para produção de forragem. Isso aqui é a Clitória alternata. Aqui tem um nome diferente, feijão alguma coisa. Consórcio com plantas resistentes também à seca, como a glicídia, moringa, aqui já cortada. Então, há muitas alternativas lá. E a preocupação também hoje, como à medida que foi se adensando, colocando mais plantas por hectares, houve necessidade da gente ter que colocar irrigação, porque algumas vezes chove 600 milímetros e tem ano que chove naquele mesmo local 250, ou pode chover 800. Mas a média do semiárido é entre 400 e 600 milímetros. Então, se queremos adensar, e a palma responde muito bem à oferta de água, ela tem capacidade muito grande de utilizar água de chuva, e ela responde muito bem quando você tem água presente e associa isso à adubação. Essa é uma figura mostrando como pode ficar a palma no período seco nosso, completamente murcha, né? Completamente murcha. Então, ela, às vezes, dependendo, se pegar um ano que chove muito pouco, você pode ter um risco de perder parte desse material aí. E tem muita pesquisa já sendo feita com irrigação, né? Testando controle com 7,5, com 15, com 30, com 50, lâminas em milímetros por mês, associado com adubação, que chega até 80 toneladas de esterco, adubação orgânica por ano, né? E tem dado resultados realmente muito bons. Isso aqui é só para mostrar quando você aumenta muito a produção por hectare, você precisa realmente corrigir isso com nutrientes, fazendo adubação. Então, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, isso aqui adicionado via adubação, foi colocado 20 toneladas de esterco em 2 anos, e a produção foi de 40 toneladas de matéria seca por hectare em 2 anos. Isso aqui é o que é o balanço entre o que tinha e o que foi ofertado, sem considerar o solo. Então, você tem uma quantidade aí de quase 800 quilos de cálcio, que vai, quase 800 quilos de potássio, né? 130 balanço negativo de nitrogênio e fósforo não. Então, hoje, produção de palma, a gente tem feito isso associado à adubação obrigatoriamente. Então, isso aqui é resposta da palma, adubação, produção aqui de matéria seca, tonelada de matéria seca por hectare em 2 anos. Então, está aqui 20, 40, 60 e 80 mil plantas por hectare. E você vê, então, a resposta que você consegue aumentar isso quando você tem uma densidade maior de plantas e responde bem essa adubação. Adubação nitrogenada, adubação fosfatada, a preocupação com matéria orgânica. Aqui alguns resultados, né? Pegando esses dados aqui, mais recente, 2016, em cima, com 20 mil plantas ou 80 mil plantas, 80 toneladas de esterco foi colocada por hectare. E você teve produção por ano de 30 toneladas de matéria seca por ano, em 20 mil plantas, e quase 60 toneladas de matéria seca por ano em 80 mil plantas, com essa adubação pesada, né? Então, você vê que quando coloca também nitrogênio na forma mineral, você tem um aumento aqui, ó. Essa 40 mil plantas aqui, um aumento de 12,8 aqui para 22,7, 13,8, 19. Fósforo, quando você tem poucas plantas por hectare, a resposta não é lá muito boa. Mas, quando tem uma quantidade maior de plantas, responde bem, dada a necessidade desse nutriente. Principalmente quando o solo tem abaixo de 11 ppm de fósforo. Então, a resposta
é realmente muito boa. A questão econômica, rapidamente, porque nós editamos um livro no ano passado, só sobre palma, e tem um capítulo só para mostrar custo e tudo. Peguei uma tabelinha somente, mostrando aqui a viabilidade da cultura, né? Aqui considerando a venda da palma por R$ 1,40, você tem tabela lá que o preço da palma é 0,40, ou seja, 40 centavos de real, que dá aí 5 cêntimos aí, vocês, 8 cêntimos, e com 80 e com 1,40 o quilo da matéria seca. Se for a 1,40, que é um valor alto, que você não vende isso lá, você tem uma recuperação do investimento em 1 ano e pouco. Se for um preço de 2/3 disso aqui, 80 centavos, o que corresponde a 20 e poucos, 25 cêntimos, isso dá, em 2 anos e meio, você já tem um retorno da atividade. Se for um valor menor, que corresponde aí a 5 cêntimos, tal, isso dá um retorno somente em 6 anos. Né? Mas esse é o custo final. E essa densidade de plantas, pelos estudos feitos até então, foi o que deu o melhor retorno, com cerca de 30 mil plantas por hectare. Bom, então, quando temos essa preocupação agronômica, mas o fato que levou ao uso da palma foi a necessidade de alimentar os animais. Então, quando a gente pensa na alimentação animal, e essa agora é a nossa conversa, e é onde a gente trabalha mais, é o corte da palma. Essa aqui é uma palma adensada, com muitas plantas por hectare, e você tem 2 maneiras: ou deixa raquetes primárias, aqui está a mãe aqui embaixo, e aqui é a primária, ou deixa as primárias e secundárias. Corta isso aqui, pode ficar 3 semanas à sombra sem estragar, porque tem uma película resistente, ela quase não perde umidade, praticamente não perde umidade, 2, 3, 4% apenas, né? Então é a forma. Aqui mostrando essa tabelinha, ó, com a densidade de plantas aqui de 40 mil, 80 mil, quando você corta, deixando somente os cladódios primários, né? Ou deixa os secundários. Então, produção com 40 mil plantas aqui, 29 toneladas, e 16 quando deixa os secundários, porque você deixa muito mais cladódios, né? Numa produção aqui bienal, fazendo cortes a cada 2 anos, então você tem aqui com a mesma 40 mil plantas, 30 toneladas, que é igual aqui, ó, 29, 30, 16, 17. Quando você vai para densidade maior de planta, 83 mil, aqui dá 39, aqui já dá 46. Então, normalmente a gente tem recomendado que se deixe aqui os cladódios primários e alguma parte dos secundários, para você ter uma rebrota maior e ter uma produção também boa. Mas outros estudos precisam ser feitos. E nós utilizamos essas maquinazinhas para triturar o material. Nós, antigamente, picávamos, mas se desenvolveu. Hoje, todo mês, todo ano, aparece uma máquina nova de processar palma. Tem várias. Coloca a palma, ela sai assim triturada e você mistura aquilo lá, os ingredientes todos, coloca no coxo. Né? É a forma mais prática de se fazer isso. A melhor forma de fornecer para os animais, vacas, caprinos, ovinos, é assim: a ração em mistura completa, misturar concentrado, volumoso e palma, tudo junto. E nós vamos explicar depois ali por quê, né? Tá aí várias imagens aí dos animais comendo palma. Ou a pasto, né? Nos últimos anos, nesses últimos 5, 8 anos, começou a testar os a pasto. Mão de obra está ficando cara no Brasil, você tem que cortar o material, triturar, e aí você tem a possibilidade de fazer um espaçamento, um compasso maior. Tem gente produzindo nesse espaço aqui gramínea, o animal fica aqui por cima, vem comer a palma. Isso aqui é cerca elétrica,
e o animal vem aqui. Quando chegar a uma certa altura que você tem raquete primária e alguma coisa secundária, você tira o gado daqui e aí passa para outra linha e assim vai manejando os animais e garantindo essa oferta aqui de forragem. Então, há um prejuízo aqui, dependendo se você não controlar, porque ele pode destruir bastante o palmar. Não pode deixar o animal aceder diretamente aqui, porque vai quebrar essa palma toda. Então, tem que ter um controle de entrada para que o animal ponha só a cabeça e não possa destruir esse palmar. É uma forma hoje nova de trabalhar isso. Indo para a parte de qualidade das plantas, o valor nutricional da palma forrageira, então esses estudos começaram no início dos anos 60, mas para valer no final dos anos 80, início dos anos 90. Então, nós temos aqui um material com alta digestibilidade, 64% ou mais de nutrientes digestíveis totais, FDN baixo, 26% a 30%, baixo teor de proteína, o que é uma preocupação, minerais bem altos, carboidratos não fibrosos alto, nós vamos ver isso na tabelinha, o teor de água em torno de 90%. Essa é uma das grandes coisas boas que nós temos da palma, exatamente água. Porque no período seco, quando há, inclusive, falta de água, nós temos o animal comendo 40%, 50% da dieta de palma, praticamente sem beber água. Então, essa é uma vantagem importante de água de boa qualidade. Essa tabelinha aqui está muito ruim, vou mostrar a próxima, que é um resumo, são vários trabalhos aí, mas mostrando exatamente a composição de matéria seca, de opunte e inoparo, matéria orgânica. Nós temos uma quantidade muito grande de minerais nesse material, 15, 8, 12% de minerais. Vou mostrar por quê. Proteína, muito baixa, cerca de 6%, 4%, mas se você aduba com 40 toneladas, 80 toneladas, nós temos palma. Eu estou trabalhando com palma agora, em experimento, com cabra leiteira, nesse momento, que está com 10% de proteína. E já cheguei a ter material com 11% de proteína. Então, depende do trato cultural aqui. Nitrogênio não proteico, extrato etéreo é muito baixo, pouca gordura. Carboidrato não fibroso, essa é uma grande riqueza da palma. Por isso que garante essa maior produção de NDT. FDN é baixo. Você pega uma gramínea qualquer, tem 70%, né, de FDN. Amido, palma tem cerca de 15% a 18% de amido. Ácido galacturônico, 7,3% a 7%. Açúcares totais, 10% a 12%. Isso, outros compostos não nitrogenados, é pouco. A parte solúvel é basicamente açúcares solúveis, amido e pectina. Material com digestibilidade acima de 80%, acima de 90%, perdão. A fração insolúvel é apenas de 22,7%. Em macrominerais está aí a composição, o cálcio variando aqui ó, de 2,39 a 5,7. Fósforo não é baixa, né? Ela tem 0,20, 0,18 até 0,60 de fósforo. É alta. Magnésio também é alto. E potássio. Então, isso garante um aporte significativo. Fatores nutricionais. Nós começamos a trabalhar, e não vou mostrar aqui resultados, de efeitos sobre a função renal, fígado, rins, algumas alterações histopatológicas que podem ter em função de muita palma e muito tempo utilizando. Então, oxalato está presente na palma, ácido cianídrico não é preocupação, taninos condensados, muito pouco, compostos fenólicos, tem alguns, e isso pode ter efeito sobre a microbiota ruminal e promover alguma modificação, boa ou ruim, temos que ver. Nitratos, pouco, e fator inibidor de tripsina, também pouca coisa aí, não é problema para ruminante isso.
Aqui mostrando a degradabilidade desse material, para mostrar que é bastante fermentável. Então, pegue aqui, ó, taxa de degradação da matéria seca, 10,2% por hora, altíssima. Né? Na Alpunha e na Palha, a mesma coisa. A degradabilidade da matéria seca total, 65,7%, 68%, muito alta. A fibra de detergente neutra, alta degradação também. Ó, 501, 514. A taxa da FDN, 6,7% por hora. Então, tem fibra, é pouca e é digestível. Aqui, o pH ruminal. Quando você coloca muita palma na dieta, você tende a ter uma queda do pH ruminal. Aqui, ó, 76,5% de palma na matéria seca na dieta. Somente 5% de feno. Então, chegou abaixo de 6%. Mas quando você tem, ó, 73% de palma, 15% de feno, você mantém o pH mais alto. Então, palma precisa... A primeira coisa que aprendemos muito cedo, na década dos anos 80, foi que palma precisa de uma fonte de fibra associada, porque era baixa em fibra. Então, precisamos ter um mínimo de fibra aí. E aí já testou de tudo, bagaço de cana, várias forragens, e mostra que um pouco de fibra aí, quando você tem 15%, 10%, 15%, você consegue manter o pH, mesmo com valores altos de palma forrageira na dieta. Aqui, outras coisas que acontecem em relação à glicose, essa coluna aqui. Então, você tem um aumento da glicose, de modo geral, sanguínea, quando você tem níveis de palma mais altos. É um material altamente fermentável, então você vê isso. E outra coisa que diminui é a ureia no soro sanguíneo. Por quê? Porque esse material é altamente fermentável e a amônia que é produzida ali, ela é captada rapidamente para formar ali proteína microbiana e você acaba tendo uma quantidade menor. Então, mostra o potencial realmente dessa planta. A amônia não muda muito no rumen, né? Em relação ao uso da palma, vários trabalhos, a gente fez alguns, aqui é só um gráfico rápido. E vamos ver como responde vacas, cabras e ovinos alimentados com palma em termos de produção de leite, produção de carne e qualidade de leite. Então, rapidamente aqui também, alguns trabalhos aqui, a maior parte com ovinos são orientados meus, 45% de palma, 5% somente de feno de gramínea, de Tifton. E concentrado, ganhos aqui, digestibilidade do material aí da matéria seca de 75%, da FDN de 50%. Então, você tem produção de proteína microbiana, 86,5 gramas por dia. Então, são digestibilidades altas, aqui, ó, 75% de palma, sem volumoso algum em concentrado. Digestibilidade aqui da matéria seca, 75% quase. Então, você tem a alta digestibilidade na dieta completa, mesmo, né, com pouca quantidade de feno. Este aqui mostrando em caprinos, digestibilidade também alta da matéria seca aqui, ó, e da FDN. Esse aqui deu mais baixo, né? Aqui, em cabras de lactação, de produção de leite variável, vou mostrar a produção delas aqui. Palma, 35% a 40% de palma na dieta, volumoso 15% até 57%, e digestibilidade aqui de 70% aproximadamente. E a FDN, quando o concentrado é baixo, ó, 0 aqui, 70% digerido. Com 27% de concentrado, digestão da FDN de 60%. E o desempenho desses animais. A boa parte desses animais que nós trabalhamos aqui era a raça sandinês, que é uma raça local. Então, 45% de palma e 5% de feno, daquele que nós mostramos lá, 265 gramas de ganho por dia.
nós tínhamos 60% de palma, 0 de volumoso e concentrado, só palma e concentrado aqui, 231 gramas. Então, somente palma, 5% volumoso e 245 concentrado, 111. Com 0 de concentrado, só palma e volumoso, 129 gramas, 130 gramas. Tem esse aqui foi orientada minha, né, que trabalhou com ovinos. Esse é o tratamento que teve o pior desempenho, porque não tinha volumoso, era palma e concentrado, 157 gramas. Quando havia 20% de volumoso, nós tínhamos ganho de 220 gramas. Em cabras de lactação, produção de leite, trabalhos com 35% de palma, 15% de volumoso e cerca de 50% de concentrado, quase 3 quilos de leite. Com 0 de concentrado, somente volumoso e palma, 1,7 quilos. 40% de palma, 30% de volumoso e 27% de palma, 2,8 quilos de leite. 31% de palma, 30% de volumoso e 31% de concentrado, 2,8. Então, são o resultado de outros trabalhos que a gente não trouxe para cá. Esse trabalho aqui anterior, para mostrar o efeito sobre o leite, esse aqui, ó, do Galiano, é esse próximo aqui, que eu quero só mostrar, quando nós associamos a palma, certo? Produção de leite com palma e sem palma. Com palma, 2,84. Sem palma, 1,52. Aqui a quantidade do CIS 18 trans 11, quando você tinha palma e uma fonte de gordura. 3,23 aqui, comparado com 1,36, 1,39. Dos CLAS, os CLAS aqui, ó, 0,98 contra 1,96. Associando. Aqui existia a palma associada com só o milho, com fonte de gordura, mas sem palma. E não funcionou. Quando a palma participou, nós tivemos essa melhoria da qualidade do leite. Em vacas tem se usado muito, novilha não está produzindo leite, então se quer gastar pouco com isso. Então, às vezes, você tem feito isso, ó. 64% até 70% de palma na dieta de novilhas e volumoso, e só volumoso, e ureia. Esse trabalho aqui, ela fez a suplementação com 1 kg de farinha de trigo, que corresponde aí a 15% de concentrado total da dieta. Quantidades muito pequenas de concentrado. Então, isso dá ganhos aqui da ordem de 1,2 kg com a raça holandesa, aqui sendo suplementado com 1 kg de farinha de soja, e o resto é palma e volumoso. Bagaço de cana, que é o pior volumoso que tem. 45% aí de NDT, né? Então, essa possibilidade tem sido trabalhado com vários criadores lá, com suas novilhas, usando o máximo de palma, reduzindo o gasto concentrado nessa categoria animal, né? E aqui com vacas leiteiras. Então, essa coluna aqui é produção de leite. Então, nós temos vacas de produção de leite de 10 quilos aqui até 30 quilos de leite por dia. E aqui a quantidade de palma utilizada. Vamos pegar esse aqui, produção de 15 quilos de leite, 14,5, 55% de palma, 18% de volumoso e 25% de concentrado. Então, você tem produção de 15 quilos de leite. Então, quantos quilos de leite concentrado? 4,5 quilos de leite por 1 quilo de concentrado. Então, a resposta é muito boa da palma. Animais com silagem de sorgo, com produção de 26,7 quilos de leite. Palma, 30%. Volumoso, 28%.
concentrado 43. Aqui são vários volumosos, bagaço de cana, silagem de sorgo, feno de capim-elefante, silagem de milho também. E essas variações aqui da quantidade de palma, entrando com 55, com 50, com 48, e nós vamos mostrar aqui reduzindo a quantidade de concentrado. Aqui, ó, animais com produções menores. Você tem lá, basicamente, a raça Girolando, no Brasil, que predomina para produzir leite. Tem as holandesas também, outras, mas Girolando, vaca de menor produção, palma, 60% de palma, 35% de volumoso e concentrado, em média, 5%. Para produções de leite de 11, 12 quilos de leite por dia. E você vê aqui a quantidade de leite por concentrado, 12, 23, 13, 24, ou seja, a economia de concentrado quando a palma substitui aí concentrado. Essa tabelinha também com vacas leiteiras, produção de leite aqui nesta coluna aqui, e você tem a participação de palma aqui, volumoso, milho e soja e ureia. Nós temos trocado o farelo de soja, que alcançou valores muito altos, por ureia. Por exemplo, esse aqui, ó, 14 quilos de leite, 15 quilos de leite, 50% de palma, 30% de volumoso, 0 de milho, 9 de ureia, 9 de farelo de soja somente, e 1,69 de ureia. Então, esse aqui, com 0 também de 19 quilos de leite, 51 de palma, na matéria seca da dieta, 28 de volumoso, soja, 19%. O concentrado era basicamente soja. Produções altas, né? Então, há essa possibilidade, essa aqui, ó, 0 de palma, 30% de palma, volumoso, 0 de milho, soja, esse último aqui, ó, onde a soja entra mais. Hoje nós estamos usando até 3% da matéria seca total da dieta com ureia, reduzindo soja e reduzindo milho nas dietas dessas vacas aí. Essa tabelinha aqui mostrando produção de leite da ordem de 23 quilos. Aquilo, a melhor maneira que nós vimos lá é você misturar palma com volumoso, com concentrado, mistura o mineral tudo junto, ou deixa o mineral separado. E você tem a produção de leite, tem dado respostas maiores quando faz isso do que separar isso. E aqui, para esse meio aqui, ó, produção de leite com vacas de produção menor, já não tem muita diferença. A gordura do leite em percentagem, ou ela fica igual, ou ela pode melhorar quando você faz a dieta completa, quando você não separa. Porque se você separa a palha, o volumoso, o capim, o feno que seja, há uma tendência do animal deixar mais aquilo também. Isso aqui para mostrar efeito também sobre o leite. Essa aqui é um material que tenha só silagem de sorgo, 0 de palma, farelo de soja, milho e 2,7% de óleo de soja na dieta. Essa aqui tem palma, silagem de sorgo 36%, 34% de palma. Aqui é a mesma coisa, só que aqui a palma era misturada com tudo. E aqui a silagem de sorgo foi dado separado. Só isso que mudou. E aí nós temos aqui a composição dessa dieta aqui, que ficou com cerca de 4,5% até quase 5% de estratégia. E a produção de leite, né? Quando você tinha tudo junto, né? 23,6 kg aqui a produção de leite, quando contra 21,1 foi diferente. E a percentagem de gordura não houve aqui diferença para essa produção aqui, mas foi bastante diferente quando não tinha palma, 18,1 a produção de leite contra 23,21.
Quando corrigiu, a produção de leite foi menor ainda. E também aqui o efeito sobre a qualidade do leite, mostrando aqui, ó, os trans aqui. Você sai aqui de 2,2 para 6,10, nas duas condições. Ou a palma misturada com tudo, em ração à mistura total, ou separado, mais a quantidade aqui, ó, dos trans e dos classes. 1,02 sem palma e 2,70, 3,40 aqui com palma. Então, é uma maneira de você realmente colocar aí aminoácidos aí de qualidade na dieta via leite quando você utiliza a palma. Então, para encerrar, falei muito rápido, mas era muita coisa para tentar ficar dentro do tempo. Então, considerações finais, a palma forrageira, para a gente, hoje, é um alimento estratégico para regiões semiáridas do Brasil e pode ser produzido nas condições climáticas da região e fornecer energia e água. A palma forrageira apresenta altas produções de matéria seca em resposta à adubação química e orgânica e também à irrigação. O melhoramento genético dessas palmas no Brasil avança muito e a perspectiva é aumentar materiais resistentes tanto a pragas quanto mais produtivos. O uso da palma forrageira pressupõe algum nível de volumoso e suplementação proteica, inclusive ureia. É possível fornecer palma forrageira em grandes quantidades para animais ruminantes, independente da espécie animal e do estado fisiológico deles, bem como da finalidade da produção, carne, leite. Altos níveis de desempenho em ovinos de corte, cabras de lactação e vacas de lactação podem também ser obtidos com o uso da palma forrageira na dieta de vacas. Quando o resumo disso, é dietas com 30% a 45% de palma e uma fonte de fibra de 5%, pelo menos, mas até 30%, e o restante de concentrado, você consegue altas produções em vacas, em cabras e também ganho de peso em ovinos. É o resumo da obra. Então, era isso. Espero que eu não tenha falado tão rápido que não fiz me entender, mas estamos abertos às perguntas. Muito obrigado aí.